Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é o reinado de Davi. O texto bíblico está no segundo livro de Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler apenas os 3 primeiros que diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Palavra do Senhor. Queridos, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é apresentar a constituição de Davi como rei. Segundo é evidenciar a consolidação do reinado de Davi. Terceiro e último objetivo é atestar a grandeza política do reinado de Davi. Pois bem, irmãos, a ideia central desta nossa lição de hoje é que tudo o que fizermos só pode ter um bom desfecho se a poderosa mão de Deus for conosco. A pujança do reinado de Davi não foi porque ele era uma pessoa competente para a guerra, ou simplesmente por causa de uma razão circunstancial, mas porque Deus era com ele em tudo o que ele fazia. Cara, ter essa percepção espiritual é essencial para que a nossa vida espiritual seja mais vigorosa, mais abençoada. Não podemos deixar de pedir que o Espírito Santo nos guie em tudo o que fazemos. O que a Bíblia diz? Uma recomendação lá do apóstolo Paulo, Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui está uma instrução muito simples, vinda do apóstolo Paulo. Ele está nos dizendo em termos simples o seguinte: se o Espírito Santo está vivendo em você, deixe que ele tenha o controle total sobre a sua vida. Todos devemos ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para ser o nosso guia constante e infalível. E ele habita todos os que confessam Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito reivindica nossos corpos como sua morada, reinando e habitando em nossos corações. A maioria dos cristãos não tem problema em aceitar que o Espírito nos guia a Cristo. E não temos problema algum em crer que o Espírito Santo está continuamente operando em nós a cada momento. Muito de nós apelamos a Ele incontáveis vezes em busca de consolação em momentos de crise. Damos honra ao Espírito Santo, pregamos sobre Ele, ensinamos sobre os seus dons e frutos, oramos para Ele, o buscamos, suplicamos que Ele rasgue os céus e reavive a sua igreja. E muitos cristãos, graças a Deus por isso, têm sim experimentado genuínas manifestações do Espírito. Mas me parece que conhecemos muito pouco sobre o que significa andar no Espírito. Se eu lhe perguntasse o que significa andar no Espírito, você poderia descrever o que é? Você poderia explicar de maneira clara a qualquer um que lhe perguntasse? Então, compreender a verdade sobre andar no Espírito vai nos livrar de muitas confusões, de muitas contendas, de muitas angústias, da indecisão, inclusive dos desejos da carne. Então, o que é a verdade? Paulo, ele deixa isso muito claro, ele resume tudo isso, ele diz: andemos também no Espírito. Amados, só há
duas maneiras de um cristão andar. Ou ele anda na carne, ou ele anda no espírito. A carne tem vontade própria, ela é teimosa. Ela age conforme lhe convém. Faz tudo o que escolhe fazer. E aí depois pede que Deus abençoe as suas escolhas. É como se ele estivesse dizendo assim, o Senhor me deu um juízo perfeito e eu posso fazer as escolhas que eu quiser. Não tenho que esperar nele por orientação. Mas andar no Espírito é justamente o oposto. Rendemos a nossa vontade ao Espírito Santo. Confiamos em sua voz tranquila e suave para nos dirigir em todas as coisas. De fato, o Espírito Santo foi enviado para instalar o completo governo de Cristo em nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, o Senhor firma os passos do homem bom. E o Espírito, ele faz esse ordenamento, ou seja, ele deseja guiar e dirigir cada mover nosso. Ei, nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo habita em nós. Então, o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa da sua habilidade inata para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que as suas vitórias e fortalecimentos se originavam em Deus, segundo Samuel capítulo 8, versículo 6, e Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficavam por servo de Davi, pagando-lhe tributos. E ele termina dizendo, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ele ia. Ah, meu irmão, os 33 anos que ele reinou em Jerusalém, os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom, revelam um rei protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi, ele é considerado um tipo do Messias. Isto está confirmado pela profecia de Miqueias, olha 5, versículo 2 aí, mencionado pelos escribas nos dias de Herodes, dá uma olhadinha, segundo Samuel capítulo 5, versículo 2, e também pela profecia de Gênesis, 49:10, em relação a Jesus Cristo. Aí nós temos o primeiro ponto da nossa lição, que fala Davi é constituído rei, e aqui há 3 motivos para a escolha de Davi como rei. Cara, ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, a tribo do norte, e ungido rei por 3 vezes, cara. Então vamos lá para os motivos. Primeiro, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Deuteronômio capítulo 17, ele era irmão da nação, como diz 1 Crônicas capítulo 11. Segundo motivo para a escolha de Davi foi a devida liderança militar que ele tinha, 1 Samuel capítulo 18. E terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus, que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Então veja você que não bastava apenas ele ter condições de realeza, não bastava apenas ele ter uma liderança militar, era necessário também, para fechar o pacote, a promessa de Deus sobre a vida de Davi. E aí estão os 3 motivos da escolha do rei Davi. Aí nós temos um outro ponto dentro desse primeiro tópico, que vai falar sobre Davi como pastor e chefe. Cara, na Bíblia, irmãos, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, ele seria um capitão, príncipe, um líder. Como pastor,
cuidaria, né, apacentaria. Ele se revelaria um amigo especial. E era justamente assim que Deus, ele zelava pelo seu povo. Olha aí 2 Samuel 23, se não me falha a memória. Então, estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um déspota, né? Não um tirano. O apóstolo Pedro, ele diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo exemplo para o rebanho. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo 3. Paulo disse que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da alegria de cada cristão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Aí nós temos um outro ponto que ele fala sobre entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa, irmãos, sozinho. Tendo a qualidade de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, ele precisava fazer uma aliança com todos e ter um reinado bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma tem características pastorais e não monárquica. Por isso foi ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. Segundo Samuel 8, segundo livro dos Reis, capítulo 11, e primeiro livro das Crônicas, capítulo também de número 11. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, né, que é a consolidação do reino de Davi. Aí nós vamos começar falando sobre a edificação de Jerusalém, irmãos. Então logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Olha aí 2 Samuel 3, olha 2 Samuel capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Fala sobre, né, os filhos de Davi. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particular ou particularmente seu, pois fora conquistado sob a sua liderança. Nesse caso, ela era vista como um espólio próprio. Davi entra logo em luta com os filisteus para expulsá-lo. Agora, olha que detalhe bacana, irmão. Sendo ele um líder bem preparado, né? Tendo um exército muito forte e poderoso, conhecendo, né, das táticas dos seus opositores, mesmo assim, ele busca a orientação de Deus para a guerra. Isso aqui é muito forte. E parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus. Cara, isso aqui é muito bacana, irmão, porque isso aqui é uma lição para nós. Ele era um grande líder, conhecedor de estratégias militares. Ele tinha um poderoso exército que foi treinado por ele. Ele conhecia as táticas dos adversários, mas mesmo assim, ele não abre mão de buscar a orientação do Senhor. Com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar os seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo-os sob o seu controle. Cara, busque a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Só assim você será feliz de verdade. Porque não adianta você conquistar tudo se Deus não estiver presente. Davi tinha essa sacada. Nada é mais importante do que estar na presença de Deus. E se existe alguém que eu admiro muito, irmãos, é Davi. Davi tinha uma sede tremenda pelas coisas de Deus. Tanto é que hoje nós nos espelhamos nele ao lermos os Salmos.
ao ver, né, a sua adoração, a sua entrega diante do Senhor. E me permita aqui ler um texto de Davi. Ele diz: ó Deus, né? Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Salmo 63, irmãos, Davi buscava intensamente a presença de Deus, mesmo quando seu coração estava como terra seca. Eu sei que muitas pessoas estão passando por lutas, né, por problemas, e essas pessoas preferem, né, infelizmente, ir ao pastor, ir ao líder, ir ao amigo, né, ir ao parente, mas não tem a coragem de abrir o coração para Deus. É essa nossa geração que, diante da primeira dificuldade, do primeiro problema, corre para o gabinete, corre para a casa do amigo, corre para a casa do irmão de oração, mas não tem coragem, irmão, de abrir o coração como ele abre para os outros e abrir para o Senhor. Davi, ele entendeu que diante do Senhor é que ele podia pedir socorro. Ele sabia que Deus era o seu refúgio, que Deus era a sua alegria. E muitas pessoas vivem buscando a Deus só por aquilo que Ele pode dar, mas não buscam com o coração. E é isso que é o mais importante. Você pode buscar aquilo que Deus tem para te oferecer, mas você pode também nem conhecer a esse Deus que você está buscando. E isso se torna desgastante. Faz você ficar ansioso, porque Deus muitas vezes não vai querer te abençoar, porque Ele sabe que se Ele te der aquilo que você quer, você vai se desviar. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele pede para o pai somente a parte da herança. O pai, né, por amor, entrega a ele. Ele vai embora e se desvia. Ele se afasta da casa do pai, como o texto diz. Até quando ele estava comendo ali a comida dos porcos, ele se lembrou que existia um amor maior, que na casa do pai ele tinha tudo. Aí ele volta para a casa do pai. E também Davi sabia disso, que nos momentos da angústia, né, é que o pai está pronto para socorrê-lo. Davi tinha tudo, tinha o melhor dessa terra. E a Bíblia, irmãos, realmente nos promete o melhor dessa terra se nós obedecermos. Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas nós devemos entender que o melhor desta terra não são as coisas materiais. Aqui está a sacada. É isso que fez Davi ser quem ele era. O melhor dessa terra não está nas coisas dessa terra, mas é a própria presença de Deus na nossa vida. Porque que adianta termos tudo e não termos Deus? Jesus disse: do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Então, a coisa mais importante que você deve ter na sua vida é sim a presença de Deus. Isso vai trazer muitos motivos para você se alegrar. Se Deus colocar você na abundância, você vai ser feliz. Se Deus colocar você na escassez, na crise, você também será feliz. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, seja na abundância ou na escassez, na riqueza ou na pobreza. Eu sei passar fome, mas também sei ter um monte de abundância na minha vida. E você e eu, nós devemos ter essa motivação na nossa vida também. Davi sabia que Deus era o único que poderia escondê-lo dos seus inimigos. Todos os dias nós passamos por muitas lutas.
pessoas invejosas, pessoas que criticam, que querem roubar a nossa paz, que querem arrancar a nossa alegria. E se nós não nos submeter, ou seja, se nós não nos esconder, debaixo da sombra do Onipotente, nós não vamos descansar. Nós não teremos segurança, porque a Bíblia diz, irmãos, do que adianta nós termos uma casa se não temos Deus para proteger ela? Do que adianta nós levantarmos cedo de madrugada para trabalhar se Deus não nos sustentar? Então, a presença de Deus na nossa vida é o que faz a diferença. A Bíblia diz em Provérbios que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, se você estiver em emprego e não é da vontade de Deus, você não tem a bênção com você. Você não vai enriquecer. Você não vai ter alegria. Você vai ter somente tristeza. Da mesma forma, se você estiver num relacionamento sem a bênção de Deus, você não vai ser feliz. Então invoque a presença de Deus onde você está. E Deus promete que vai te proteger, como protegeu Davi. Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar como fez com Davi. E é isso que eu desejo para você. Que a partir de hoje, você ande na presença de Deus. E andar na presença de Deus não é só quando você estiver no templo adorando, mas é exatamente aonde você está. No seu trabalho, na sua casa, principalmente nos momentos que você estiver sozinho, sem ninguém por perto. Fale com Deus. Se você estiver deitado na sua cama, busque a presença de Deus. Deus está aí. Deus está aonde você está. Onde você buscar por Ele, é aí que o Senhor quer se revelar, quer se manifestar, ou quer manifestar a presença dEle, aí aonde você estiver. Aí nós temos o outro ponto, que fala das reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em buscar a arca para Jerusalém. O sentimento que envolve, irmãos, revela o grande respeito pelas coisas de Deus. E quanto o rei Saul ele era insensível para o sacerdócio, dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que se relacionava às ordens divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca, e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la a um patamar maior. É bom levar em consideração que Davi não tensionava apenas fazer de Jerusalém a capital religiosa para manter o povo leal a si. Não se tratava de uma estratégia política. Davi era o homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava de tal forma para adorar o Senhor, que às vezes para alguns causava até escândalo, como foi o caso de Mical, segundo Samuel capítulo 6, mas procedia assim, porque havia um desejo dentro dele de exaltar a Deus que era extraordinário. Aí nós temos outro ponto, a supremacia, ou a suprema aliança de Davi. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, que ela não seria diferente de Davi. Ele e sua família também teriam um grande nome, segundo Samuel capítulo 7. Podemos ver 3 coisas importantes que iriam caracterizar a aliança davídica. Primeiro, a firmeza de sua família real. Segundo, seus sucessores teriam a presença de Deus. E por último, uma dinastia eterna. E aí nós temos o terceiro tópico da lição, ele fala da grandeza política do reinado de Davi. Aí nós vamos ver as realizações de Davi, irmãos. Nas Escrituras, há registro de diversas ações militares de Davi, segundo Samuel capítulo 8. Dá uma olhadinha nesse texto. Muitos denominam esse texto de o Davi que ataca. E você vai notar aí nesse texto que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou e tomou. Inclusive eu até marquei eles aqui na minha Bíblia.
Sua ação começa com o desdobramento dos filisteus, mas vai se alastrando até as fronteiras com outros povos, já ali, no limite de Israel. A lista dos povos vencidos inclui os filisteus, moabitas, sírios, edomitas. Não demorou muito para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o domínio de Davi. Cara, é maravilhoso, irmãos, ter um líder que, segundo o coração de Deus e a força, são dominados pelo Senhor. Percebeu? É maravilhoso ter um líder que, segundo o coração e a força, são dominados pelo Senhor. Deus deseja isso, levantar líderes segundo o seu coração. E aí nós temos as administrações de Davi. Foram muitas, as mudanças realizadas por Davi que fizeram destacar-se no campo militar, político e também administrativo. E por que não dizer também no religioso? Lendo o capítulo 8 e o 20, você vai observar que Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando da tropa estava à frente quem? Joabe. Havia uma guarda real, um superintendente, alguém que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, um cronista e um escrivão. Eles eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances ali administrativas. Esse corpo administrativo não era autônomo, todos agiam com a permissão do rei e por ele eram supervisionados, ou seja, o rei ia supervisionar. É aquele pastor que tem muitas congregações e ele faz questão de ir às congregações, sentar, ouvir o que está sendo ministrado, ouvir o que está sendo pregado, ouvir o que está sendo ensinado, para que ele não seja contaminado pelas informações de outras pessoas. Ele ia lá, ele supervisionava. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência do rei. Davi procurou montar um setor administrativo que pudesse auxiliar no seu reinado. Eram homens que tinham pegada com Deus, irmãos. O sucesso de um obreiro depende de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Por isso eles são chamados, ou para isso, eles são chamados, como diz Tito capítulo 1, versículo 5. Paulo diz que 2 tipos de obreiros precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra e os que administram bem as coisas do Senhor. E aí nós temos o culto público. Davi fez também consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque. Crê-se que Abiatar já tinha sido aposentado, segundo a informação lá de 2 Samuel capítulo 15. Historicamente, pode-se entender que no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família de Arão. Davi fez mudança porque tinha interesse pelo culto. Ele fez com que tudo fosse realizado de forma muito amorosa, com muita reverência, tendo sempre como objetivo maior a glória de Deus. Veja o relato completo das realizações de Davi aí, irmãos. 1 Crônicas 23. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado. Os que fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que, querendo fazer um culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. E eu quero concluir a lição de hoje dizendo o seguinte: o reinado de Davi e seu filho, Salomão, ficou conhecido como a era de ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte de toda a grandeza do reino vinha de Deus. O que ele diz? Porque quem sou eu e quem é o meu povo
para que pudesse oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e tudo nós te damos. 1 Crônicas 29, 14. E que Deus te abençoe no nome de Jesus.